E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Bora transbordar sobre a chave 38, lógica versus opinião. Chave 38, hein? 38 para 70? Minha nossa, já passamos dos 50%. Muito bom isso daí. Lógica versus opinião. Lógica é uma arquitetura, um arcabouço, uma estrutura. Lógica vem do grego logos, que significa razão, argumentação. Lógica é uma forma de se desenvolver, uma estrutura para a gente não cair no mesmo erro sempre, ok? Uma vez traçada essa lógica, você olha para aquilo e fala assim, não posso. Começando os mesmos sinais, os mesmos passos, fala assim, eu já sei onde vai dar. Lógico que vai dar problema, lógico que eu vou incorrer no mesmo erro, tá ok? Toda discussão que a gente acaba entrando, querendo ou não, se ela não tiver na mesma base lógica, vai dar problema. Ok? Então vai entrar no debate, o que a gente tem que perguntar? Sobre qual base lógica a gente vai debater? A pessoa quer debater sobre Bíblia, mas a pessoa é uma ateia. Peraí, a gente vai falar de Bíblia com que basamento? Se for falar da Bíblia com base na Bíblia, tô dentro. Caso contrário, não tem, vai ficar na base do achismo, eu acredito, não acredito, não vai mudar nada. Tá ok? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. E a gente entra num monte de roubada porque a gente não faz essa perguntinha básica aqui, ó. Sobre qual base, sobre qual lógica que a gente vai estar debatendo aqui. Caso contrário, vai ser uma discussão infrutífera. Cada um vai ficar defendendo o seu lado. Isso é muito complicado. Na discussão com o tolo, já dizia Salomão, temos que nos fazer de tolos. A gente muitas vezes usa aquela linguagem rebuscada, cheio de termos técnicos e tudo mais. Só que a pessoa que está à nossa frente, ela não conhece esses termos. Então, o processo de comunicação vai se tornar muito complicado. E assim também é quando você vai conversar com uma pessoa erudita, dependendo do que você estiver falando, vai ficar complicado também. Temos que tomar cuidado. Deu a lógica. Isso aqui é uma frase que o pai do Pablo sempre falava para ele, fala até hoje, né? O que significa deu a lógica? Significa que você arquitetou alguma coisa com razão. Com a razão você programou aquilo, você usou a matemática, a física, a química, que são matérias naturais, são da natureza, e bum! Aconteceu. Ou seja, deu a lógica. Entender a lógica da natureza vai mudar tudo. Você quer ficar mais criativo? Eu preciso saber que eu não preciso criar nada. O quê? Ficar criativo não tem que criar nada? Deus já criou tudo, a gente não cria nada. Já foi criado, tudo foi criado pelo próprio Deus. Ok? Mas uma pessoa criou o carro, talvez a gente possa pensar. Não, não, não. Eles copiaram sinteticamente o cavalo, utilizando materiais existentes da própria natureza, ou seja, eles não criaram o carro, sintetizaram algo que já existe na natureza. Vamos falar de opinião. Opinião é uma coisa aleatória, é um conjunto de crenças que podem ser individuais ou coletivas, conclusões de um ângulo, de um ponto de vista, tudo isso é uma opinião. Do meu ponto de vista, então do seu ponto de vista é uma opinião, não é algo na base lógica, tá ok? Opinião é uma mercadoria sem vergonha, vagabunda, que não vale nada e quem emite não tem compromisso nenhum com você, comigo, com o nosso resultado final. Eu posso te dar uma opinião construtiva? Não, não pode. Sabe por quê? Porque quando a pessoa diz isso daqui, eu posso dar uma opinião construtiva, ela vem de um ângulo e pode acabar com todo o jogo, tudo que a gente está falando, se a gente der ouvido para aquilo lá, vai entrar por aqui, daqui a pouco desce para o coração e azeda tudo que a gente está fazendo. Então, de maneira muito sábia, se a pessoa não está envolvida realmente no processo, posso dar uma opinião construtiva? Não. Você vai se envolver comigo? Vai fazer junto? Então não. Você já fez isso daqui? Então não vai se envolver, pronto, acabou. O que a gente tem que fazer? Nós temos que, a opinião, a gente tem que entender que ela acabou. Eu não posso mais aceitar a opinião de qualquer pessoa, se essa pessoa não estiver efetivamente envolvida no processo, envolvida com o resultado final daquilo. Aí temos aqui um exemplo, por exemplo, do cabeleireiro, né? Uma pessoa que diga para você, seu cabelo não tá legal, mas peraí, você nem cabeleireiro é? Agora, se já é o cabeleireiro que tá falando para você assim, seu cabelo não tá legal, essa pessoa tem autoridade para falar isso aí, opa, eu vou escutar o que ela tem para dizer, ok? Por quê? Porque essa pessoa carrega, ela tem um compromisso com o resultado, porque ela, é o lifestyle dela, ela faz isso daí. Então, esse tipo de pessoa, eu vou escutar o que ela tem para me dizer, porque não vai ser uma opinião desprovida de um propósito, desprovida de estar envolvida com o resultado final. Opinião nem de graça e nem paga. Nem pagando e nem de graça a gente tem que aceitar a opinião. Nós temos que aceitar sugestões de 3 frentes. Primeira frente, de quem está efetivamente envolvido no processo. A pessoa está envolvida no processo, então se ela está envolvida no processo, ela não vai dar opinião, ela não vai dar pitaco. Não é uma pessoa pitaco.
aquela que gosta de ficar dando pitaco em tudo, não. O que ela vai fazer? Ela vai dar uma sugestão. Ela está envolvida no processo e provavelmente não, ela vai caminhar com você e o resultado final vai estar atrelado a ela também. Segundo tipo de pessoa que nós temos que aceitar as sugestões. Consultoria. Você contratou um consultor, pagou muito bem por isso. Você não vai fazer o que o consultor está dizendo para você fazer? Está jogando dinheiro no lixo. Obviamente que você tem que escutar aquilo que ele está te aconselhando, as suas sugestões. Terceiro tipo de pessoa que nós temos que aceitar sugestão. Conselhos, sugestões, somente de quem já foi, passou por esse caminho e já retornou, ou seja, tem know-how, tem experiência. Ou, no mínimo, ele está caminhando e indo por esse mesmo caminho que você está indo, ou seja, eu vou aceitar as sugestões que ele tem ali porque ele está caminhando junto, ele está envolvido também. Existe esse processo de envolvimento. Frase que mais me chamou a atenção nessa aula aqui sobre lógica versus opinião. Algumas pessoas chegam e podem dizer o seguinte: isso que você está falando não tem lógica não, não vejo lógica nesse negócio. Aí a pergunta que nós temos que fazer é, não tem que sair respondendo, mas fazer perguntas. Qual lógica? A sua ou a lógica da natureza? E o Pablo sempre fala para nós da base lógica natural, né? Da BNL, o que é BLN, base lógica natural. O que significa isso? A própria natureza se explica. Então, por exemplo, o princípio da semeadura. Planta, rega, aduba, cresce. Isso é um princípio, são princípios da natureza. A natureza está sempre em movimento, a natureza está sempre prosperando. Então, toda vez que alguém vai falar assim, isso não tem lógica, nós temos que aprender a fazer igual Salomão fazia. Volta para a natureza, contempla a natureza e a partir daí, vamos verificar se tem lógica ou não. Porque o que tem de gente que gosta de ficar dando pitaco, né? Principalmente nós aqui começamos com o SPR, também estamos aí no jogo da vida. Não entendo você, por que está acordando mais cedo, por que publicar esse monte de vídeo? Começa. Qual é a base? De onde que vem isso daí? Essas pessoas não estão na mesma frequência que nós estamos. Então a gente vai ficar escutando essas coisas e fazendo com que elas desçam até o coração. Isso só vai nos prejudicar. Uma coisa que eu já parei e setei para não mexer mais são opiniões, por exemplo, com relação às coisas que o Pablo faz e que o pessoal faz recorte e desce a lenha nele. Eu, por curiosidade, no começo eu comecei a olhar lá essas coisas e tudo mais. E aí ficava curioso com o número de visualizações, o que as pessoas falavam. Aí eu percebi o seguinte, cara, eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô perdendo tempo aqui, não quero ler sobre isso daqui. Eu já, na hora, fiz uma pergunta. A pergunta que eu fiz para mim foi, isso aqui vai me ajudar a terminar o SPR e o jogo da vida e tudo que eu estou fazendo agora? Vai contribuir com o processo de transbordo que eu estou fazendo aqui todo santo dia? A resposta foi um enfático não. Logo, cortei, não tem mais. Pode aparecer lá, o Google pode pegar e indicar para mim e tudo mais, só que olha, eu dou risada, eu fico, não vou assistir isso daqui, bora produzir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Inclusive os algoritmos estão aqui doidinhos para dar opinião para você. Assiste isso daqui, com base no seu perfil você tem que assistir aquilo lá. De novo, a opinião que o próprio Google ou o próprio Instagram está dando, olha aonde que eu fui parar agora pensando nisso. As opiniões que tanto o Instagram e o Google estão apresentando para a gente, seriam aqui na base de as sugestões que esses algoritmos estão nos apresentando, são só coisas negativas. Vou assistir esse negócio para quê? Façamos uma pergunta. Vai ajudar? Vai contribuir com o meu propósito? A resposta é não. Logo, não vou assistir mais. Hashtag fica a dica, hein? Cuidado com o que esses algoritmos estão indicando para você e você está caindo feito um patinho. Está assistindo essas coisas e está deixando de produzir. Lembre-se, tudo é energia, frequência e vibração, já dizia Nikola Tesla. Então, quando você coloca a energia no local errado, você está plantando algo, uma semente está sendo colocada ali, você está adubando de que maneira? Assistindo mais um, assistindo mais outro. Uma hora isso vai voltar para você. E acredite, não serão frutos muito saborosos. Frutos insípidos, completamente sem resultado algum, porque está tudo descolado do seu propósito. O propósito está indicando para um lado e você acabou e decidiu ir para o outro. Tudo porque não fizemos as devidas perguntas. Fazer pergunta é algo muito poderoso. A gente tem que começar a fazer efetivamente essas perguntas. Beleza, general? Bora tocar o terror na terra. Começa a olhar a lógica da natureza. Valeu, até mais.